Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor, anunciando que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para todo sempre, para proporcionar ao seu coração a bênção da salvação, a bênção que Deus, o Criador dos céus e da terra, proveu em Jesus Cristo para todo aquele que crer, o perdão dos seus pecados, a salvação da sua alma e se transformar em um filho, em uma filha de Deus, mediante a aceitação do Senhor Jesus Cristo como Senhor da vida e Salvador da alma. Dentro de alguns instantes, estaremos formando a cadeia da prece poderosa, quando estarei orando, intercedendo a Deus, pelo nome glorioso do Senhor Jesus, pelas suas necessidades, para a bênção na sua vida, para a bênção na sua casa, na sua família. Creia de todo o seu coração, porque a palavra de Deus proporciona a fé que necessitamos para receber a bênção de Deus. No Evangelho de João, capítulo 3, os versos 34 ao 36 nos diz: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O evangelista João, nesse capítulo 3, a partir do versículo 22, ele relata um outro testemunho de João Batista a respeito de Jesus. João Batista, ele declara que ele não era o Messias. No versículo 28 do capítulo 3 de João, João Batista diz: vós mesmos sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. João Batista está testemunhando de Jesus, o Filho de Deus, aquele que foi enviado. Ele, João Batista, foi o precursor de Cristo. Ele veio anunciando que o Messias viria, que o Messias chegaria.
E este anúncio fez com que multidões se juntassem a João Batista, porque ele estava anunciando que o Messias estava chegando. E João Batista começou a batizar no Rio Jordão, batizar para arrependimento, batizar para preparar um povo para receber o Messias que estava chegando. Muitos passaram a ver e entender que João Batista era o Messias, mas ele refutava essa posição, declarando: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. E nesses versículos que nós lemos, João Batista enfatiza, dizendo: aquele que aceitou o seu testemunho, este confirmou que Deus é verdadeiro. Não adianta dizer que acredita em Deus, acredita em Jesus, só por questões religiosas. É necessário aceitar a maior dádiva que Deus nos tem oferecido, que é o seu Filho amado Jesus Cristo. No capítulo 1 deste Evangelho de João, João faz a apresentação de Jesus, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Já se passaram quase 2000 anos, e ainda as trevas continuam a não compreender Jesus como Messias, como Salvador, como aquele que tem poder para perdoar o mais vil dos pecadores. No versículo 35, João continua dizendo: o Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. E o versículo 36 do capítulo 3 nos diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Nós estamos vivendo no período da graça de Deus, período este que esta graça está estendida a todos os homens. Não há distinção de cor, de raça, porque as portas da graça, nos diz a palavra de Deus, estão abertas para todo aquele que crê. É isto que João está falando aqui. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Todos querem a vida eterna.
Todos praticam uma religiosidade, crendo e acreditando que através daquela prática, daquela religiosidade, depois desta vida, terá uma vida melhor. É exatamente isto que Deus oferece em Cristo, uma vida melhor. É por isto que todos os servos de Cristo, desde o início da igreja, desde o dia de Pentecostes, uma das festas dos judeus, registrado no capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo de Deus vem sobre aqueles discípulos, que eram em números de quase 120. Esse foi o resultante do ministério de Jesus. Jesus estava sempre rodeado de multidões, apertado de multidões. Após a sua crucificação, permaneceram quase 120. Então, não se iluda com as multidões, não se iluda com os movimentos religiosos que oferecem o céu, oferecem vantagens, e todo ser humano quer vantagem. O mais humilde do ser humano quer vantagem. E muitas vezes a sociedade, ela é, digamos assim, despertada por fatos que trazem um comportamento bem diferenciado. Muitas vezes nós vemos nos noticiários, pelas redes sociais, pessoas humildes, trabalhadores humildes, que encontram um grande volume de dinheiro que poderia solucionar muitos dos seus problemas, poderia lhe proporcionar uma vida bem melhor do que está levando em relação ao salário que ganha, mas aquela pessoa, ela restitui ao seu verdadeiro dono aquele valor encontrado. E traz uma admiração, e muitas vezes, muitos até não compreendem, não entendem aquela ação daquela pessoa. Mas é o caráter, é a honestidade daquela pessoa que quer devolver ao seu legítimo dono aquilo que lhe pertence. Assim também, Jesus veio para restituir ao verdadeiro dono as almas. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, Satanás, que mantém em cativeiro, no pecado, aqueles que não tiveram um encontro com Cristo, aqueles que não obedecem à palavra de Deus. O encontro com Cristo é tão somente o início da vida com Cristo e com Deus. É necessário corresponder segundo a palavra de Deus. Não basta estar filiado em um movimento religioso. Não basta estar filiado nos interesses. Há muitos movimentos religiosos que oferecem
aquilo que as pessoas querem, em troca do seu dinheiro. Mas Deus, Jesus, não faz negociata com ninguém. Ninguém compra a bênção de Deus com dinheiro. Ninguém recebe salvação com dinheiro. Na Idade Média, por exemplo, a Igreja Romana vendia indulgência, ou seja, vendia o céu. Então as pessoas compravam o céu. Muitos deixaram as suas posses, os seus bens para a Igreja Romana, em troca dos céus. Mas será que a Igreja Romana tinha ou tem esta competência de oferecer o céu a alguém? Jamais. Nenhuma religião pode. Nenhuma religião oferece. O que nós fazemos é anunciar as verdades do Evangelho de Cristo, para que aquele que crê, como diz aqui o versículo 36 do capítulo 3 do Evangelho de João, aquele que crê no Filho, em Jesus, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho, em Jesus, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Há muitos que querem a sua salvação através de boas obras. Pessoas que muitas vezes têm riquezas, têm fortunas, e elas direcionam a parte do seu dinheiro para as pessoas necessitadas. Isto é algo muito nobre, é algo que precisamos fazer, precisamos participar, amar o nosso próximo, mas isto ainda não é suficiente para qualquer um se salvar. Quando fazemos isto, nós estamos praticando um bem social. Nós estamos, é dever de cada cidadão, contribuir para o bem na sua sociedade. Precisamos socorrer aqueles que necessitam de uma ajuda, de um socorro que está ao nosso alcance. Mas isto não nos proporciona salvação. A salvação é isto, é crer nessa dádiva que Deus nos ofereceu, crer no Senhor Jesus Cristo, para que crendo nele, como diz o capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 11 e 12, veio para os seus. Jesus era judeu, Jesus veio como Messias para os judeus, porque estava determinado, declarado pelo próprio Deus, que antes da fundação do mundo, Jesus já estava preparado para fazer a remissão dos pecadores. Antes da fundação do mundo. Porque Deus já sabia que o primeiro homem, Adão, iria fracassar. E Adão fracassou. Adão foi expulso do Éden com a sua mulher, porque eles transgrediram contra Deus. E quando transgrediram contra Deus, tudo que estava nas mãos de Adão, porque Deus criou todas as coisas e entregou nas mãos de Adão. E tudo que estava nas mãos de Adão passou para quem Adão obedeceu.
Satanás. Por isso que o homem se separou do seu Deus e do seu Criador. E é por isso que Jesus veio sem pecado. Jesus foi concebido sem pecado, foi concebido pelo Espírito Santo, foi concebido de uma virgem, e após a concepção, Maria continuou virgem, porque se Deus violasse a virgindade de Maria, Jesus já viria em pecado. E Jesus fez e ofereceu a obra perfeita de um cordeiro sem defeito, sem mancha, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Este testemunho que João está dando. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Não se iluda. Você precisa ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus, para a salvação da sua alma. Aquele que não crê, a palavra grega traduzida por não crer, ela significa desobedecer ou não se sujeitar. É contrastada com aquele que crê. É isso que diz o início desse versículo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então, aquele que obedece, aquele que se submete a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, tem a garantia da vida eterna, e a ira de Deus é removida. Por quê? Porque agora, aquele homem, aquela mulher, ao aceitar Cristo como Senhor da vida e Salvador da alma, cumpre-se o que está no versículo 12. Jesus veio para os judeus, porque veio pela aliança que Deus fez com Abraão, de abençoar toda a sua descendência, e desde o Éden já está a promessa da vinda de Cristo. Os profetas no Velho Testamento profetizaram, falaram da vinda do Messias, anunciaram entre os judeus, mas quando o Messias vem, os judeus não o receberam, porque eles queriam um Messias que os libertasse, no caso do Império Romano. Eles queriam o reino de volta, mas não foi para isso que Jesus veio. Eles não entenderam, eles o rejeitaram. Mas o versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus. Então, para a salvação é Jesus, no seu coração, na sua vida. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Peça o perdão dos seus pecados, peça para Jesus entrar no seu coração, para que Jesus seja Senhor da sua vida e Salvador da sua alma, e venha receber a palavra de Deus, para que você possa ter fé, para esta caminhada de fé, para você receber esta coroa que Jesus tem para todo vencedor. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça,
no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente com esta vida que me assiste nesta hora, que está crendo nesta tua palavra, Senhor Jesus, que está, Senhor, necessitando, ó Senhor, crendo que necessita, Senhor, de se arrepender dos seus pecados, de aceitar a Ti como Senhor da vida, Salvador da sua alma. Toca nesta vida nesta hora, faz a obra, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja clareando este entendimento, esta mente, para, Senhor, abraçar esta fé gloriosa, para crer em Ti, Senhor Jesus, para a salvação, para caminhar contigo, para uma vitória, a vitória, Senhor Jesus, que Tu garantes para todo aquele que crê. Toca nesta hora, por sobre esta vida, remove barreiras, remove empecilhos, toca, Senhor, com a Tua bênção, no Teu santo nome, eu oro nesta hora, eu abençoo e para a Sua glória. Visita aqueles que estão enfermos, doentes, problemáticos, perturbados, no Teu santo nome, Senhor Jesus. Eu repreendo o espírito da doença, o espírito da enfermidade, o espírito do vício, o espírito de violência, por sobre esta casa, por sobre este lar, essa família. Eu repreendo e desfaço, em nome do Senhor Jesus, que haja bênção, haja vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Volte a estar conosco no próximo programa Cristo Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor. Divulgue este programa para os seus parentes, para os seus amigos e para os seus vizinhos. E participe